Nesta videoaula você vai ver o trabalho social e as medidas de reparação em processos de reassentamento involuntário de famílias. O plano de reassentamento e medidas compensatórias não se confunde estruturalmente e do ponto de vista do conteúdo com o plano de trabalho social. Um não integra materialmente o outro, mas guardam laços conceituais, se retroalimentam na fase de elaboração e conjugam ações essenciais no desenvolvimento e na execução. Deslocamentos involuntários significam alteração compulsória do local de moradia ou do exercício de atividades econômicas por conta de obras, situações de risco ou insalubridade ou ainda desocupação de áreas impróprias para a ocupação humana, situações que exigem diagnóstico, planejamento e ações efetivas de enfrentamento à vulnerabilidade da população atingida. O Ministério das Cidades instituiu procedimentos e medidas que devem compor o chamado Plano de Reassentamento a todas as intervenções do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, ainda que sob responsabilidade de estados, Distrito Federal e municípios. O ordenamento urbano é lei federal que estabelece normas de ordem pública e interesse social para regular o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Como exemplos, podemos citar implantação de intervenções em assentamentos precários, casos de inundação, desabamento, deslizamento, tremor de terra, proximidade à área de energia de alta tensão ou solo contaminado, recuperação de áreas de preservação ambiental. A partir do diagnóstico integrado sobre o território, da identificação das famílias afetadas, da proposição de soluções de atendimento adequado, a execução do plano se dá como processo ativo e participativo de monitoramento, avaliação, mediação e ajustamentos. Além das soluções de reassentamento ou de medidas compensatórias, as famílias afetadas devem ter assegurado o acesso às políticas públicas e aos programas sociais. O planejamento que precede a elaboração do plano deve observar as premissas metodológicas participativas de construção do Plano de Trabalho Social, o PTS. A estruturação se faz por etapas. Primeiro, o diagnóstico integrado com as decisões sobre o impacto socioterritorial da intervenção. Depois, o estudo de concepção das alternativas de soluções e medidas aplicáveis para a população afetada por meio dos fundamentos jurídicos, financeiros e institucionais que dão suporte a elas. A terceira etapa corresponde à pactuação e materialização do quadro de soluções e medidas aplicáveis. A quarta e última promove a consolidação do documento final do plano de reassentamento e medidas compensatórias, com a síntese das etapas 1 e 2, mais a definição da estrutura institucional responsável pela implementação e monitoramento do plano até sua plena execução. Entram aí a instituição de mecanismos de prevenção e mediação de eventuais conflitos por conta da intervenção, o orçamento para a implementação do plano e o cronograma geral de execução compatível com os planos de obras e trabalho social. Elementos que podem subsidiar o diagnóstico integrado do plano: mapeamento dos recursos naturais e as condicionantes legais e ambientais, laudo técnico de caracterização e quantificação da vegetação existente de acordo com a lei e com as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, identificação das áreas de risco e análise do laudo de risco geotécnico e de inundações, conhecimento e a análise do marco jurídico-legal incidente e da situação jurídico-fundiária da área. O plano deve prever ainda mecanismos de monitoramento e avaliação permanentes da implementação das ações previstas, conforme o cronograma do trabalho social e o plano de obras. A matriz de monitoramento do plano deve acompanhar, reajustar, sempre que necessário, as atividades e ações, quando ocorrer alteração no cronograma das obras. Vale também prever a avaliação no processo de execução, que acompanhe qualitativamente a aplicação das soluções de enfrentamento ao deslocamento junto às famílias e aponte a necessidade ou não
de ajustes ou de complementação de outros atendimentos de apoio ao acompanhamento social.